Olá, hoje vamos falar sobre algoritmos clássicos e aproximações do algoritmo de LRU, certo? Esse pitch é composto por Lucas Heron, o Matheus Ian e eu, Vitor Hugo. Temos aqui alguns assuntos que serão abordados nesse pitch, que é a cadeia de referência, algoritmo FIFO, algoritmo ótimo, algoritmo de LRU, o algoritmo random, a comparação entre esses algoritmos, certo? E alguns outros algoritmos que têm relacionado com a página de segunda chance, que também faz parte do algoritmo NRU e o algoritmo de envelhecimento. O problema em si que a gente está abordando nesse pitch é basicamente a gente fazer essa troca, substituição, certo? O gerenciamento das páginas, no caso, quando ela é acessada. Então, a cadeia de referência é uma ferramenta, certo? Que ela vai pegar essa sequência quando um processo ele acessa as suas páginas na tabela. Então, como você pode ver no exemplo aí, a gente tem várias páginas, certo? Sendo acessada. Só que a página 7, a página 0, a página 1, a página 2, ela vai ser acessada nessa sequência. É importante salientar que isso aqui é uma ferramenta, não quer dizer que realmente isso aqui aconteceu. A problemática em si desses algoritmos que a gente vai abordar nesse pitch é quando fazer a substituição da página na memória. Note que para os exemplos que a gente pode utilizar, a gente vai utilizar uma cadeia bastante reduzida, porque, querendo ou não, o acesso à memória geralmente causa milhões e milhões de acessos, certo? E essa sequência pode ser bastante grande. E a gente precisa de referências, cadeias de referências confiáveis para, quando realizar essa substituição, esse gerenciamento, a gente ter uma precisão melhor e explicar como realmente está funcionando no algoritmo, que será nos próximos tópicos. Bem, falando agora um pouco sobre o algoritmo FIFO, esse FIFO daí ele vem de First In, First Out. Para quem conhece, está familiarizado aí com estrutura de dados, com computação no geral, já deve ter ouvido essa expressão, FIFO. Ela é usada para uma fila, ou seja, aqui numa fila, imagina uma fila da lotérica ou qualquer canto que você esteja imaginando, tem um critério. Uma pessoa ela entra no final da fila e a primeira pessoa que entrou vai ser a primeira a sair. Daí que vem o nome, né? FIFO, First In, First Out. Aqui eu cito alguns critérios que para seleção de páginas da transferida memória RAM para armazenamento secundário. Você poderia eliminar a página, no caso transferir ela para a memória secundária, de acordo com a idade da página, ou seja, quanto tempo ela está na memória, a frequência de acesso, a data de último acesso, a prioridade do processo do proprietário. Existem outros critérios que você pode utilizar para eliminar a página da sua memória RAM e colocar na memória secundária. O algoritmo FIFO, vale ressaltar, ele usa como critério a idade da página, ou seja, há quanto tempo ela está na memória. De tal forma que a memória é feita uma fila de acordo com o tempo que elas estão na memória, e a memória mais antiga dá espaço a uma memória que é nova. Essa memória mais antiga vai ser transferida para o armazenamento secundário. Esse algoritmo ele tem suas vantagens, que no caso seria sua fácil implementação, é só você fazer uma fila de acordo com esse critério. Porém, sua principal desvantagem é que ele considera apenas a idade das páginas. E outros critérios, como por exemplo a importância da página, ele pode acabar sendo negligenciado. Então, isso prejudica bastante no desempenho em relação a outros algoritmos que veremos mais à frente. Olha. Você deu um exemplo muito claro de FIFO, né? Só que, na prática, a gente precisa buscar o algoritmo ótimo, vá. Só que o ótimo, por vezes, não é possível encontrá-lo. E essa é a premissa do algoritmo ótimo, né? O OPT. Qual seria a melhor maneira de eu escolher as páginas de tal modo em que eu consiga aproveitar a cache, né? Seria escolhendo a página que menos vai demorar. Só que assim é olhar para o futuro, né? Eu não sei o futuro. Eu não sei quanto que uma tarefa vai demorar. Então,
é teórico. Esse algoritmo não existe, né? Em suma. Mas a premissa é simples. Eu olho para o futuro. Se eu sei qual é a tarefa que menos vai demorar, eu deixo ela lá. Mas se eu sei aquela que mais vai demorar e que mais vai ficar em tempo no ócio, eu posso reaproveitá-la no meu cenário atual. O algoritmo ótimo, apesar de ótimo, ele é ideal. Não existe, infelizmente. Agora, a gente pode pegar um pouco dessa prática e aplicar na verdade, e aplicar naquilo que a gente conhece. Então, veja, enquanto o algoritmo ótimo olhava para frente, no LRU a gente vai olhar para trás. A gente vai olhar para as tarefas que passaram menos tempo sendo usadas. Ou melhor, o LRU é a abreviação de Less Recently Used, ou melhor, a menos recentemente usada. Veja, no ótimo, a gente olhava para frente. Agora, a gente olha para trás. Eu vou pegar a página menos recentemente usada, porque eu sei que ela pode ser aplicada na minha memória atual. Claro, existem vantagens e desvantagens aqui. Precisaria de muitas variáveis e muitos critérios para poder determinar se uma página é, de fato, a que menos está sendo usada, né? A que foi a menos recentemente usada. E as derivações disso, a gente vai ver agora. Então, galera, o melhor algoritmo, certo? Desses daí é o algoritmo random, que basicamente é você escolher aleatório. Você não quer saber qual página estava lá, pelo amor de Deus, isso aí, poxa. Como é que você vai saber se realmente vai ser aquela página que vai ser acessada ou, sei lá, se ela realmente é importante? Eu sei que existem atributos, mas escolher aleatoriamente é a forma mais simples, mais fácil que você tem para gerenciar essas páginas. Então, substituir de forma aleatória é algo que tem que se pensar e se não for a melhor forma, o melhor algoritmo de utilizar. Quando é que seus algoritmos têm desempenho ruim? Quando a gente tem aquelas uma sequência de páginas sendo acessadas durante muito tempo, certo? E isso pode ser que algumas páginas fiquem obsoletas. Então, remover e substituir elas de forma aleatória é o caso ideal. Porém, infelizmente, os sistemas operacionais hoje não utilizam mais essa ideia. Bem, vemos aqui os gráficos para mostrar o desempenho de cada um dos algoritmos mostrado anteriormente e como pode se constatar, o gráfico à esquerda ele é meio que uma situação controlada na simulação, mas o da direita ele já é feito usando o compilador GCC e em ambos os casos o algoritmo ótimo foi o que se deu melhor, enquanto o algoritmo random pelo fato dele ser aleatório, ele foi o que teve o pior desempenho, seguido do segundo pior desempenho, seu algoritmo FIFO, ou seja, o que implementa a fila, e o LRU ser o terceiro pior ou o segundo melhor, né? Então, essa é a comparação entre os algoritmos citados anteriormente. Agora, partindo para o algoritmo de segunda chance, agora há pouco eu falei um pouco sobre o algoritmo FIFO, o algoritmo de fila, e eu falei que uma das suas desvantagens era o fato dele não dele utilizar como critério apenas o tempo de página, né? Esse algoritmo de segunda chance, ele é uma versão melhorada do algoritmo FIFO. Por quê? Porque ele considera o bit de referência de cada página para ver se ela foi acessada recentemente. E caso uma página tenha sido acessada recentemente, ela recebe uma segunda chance. E uma forma eficiente de implementar seria através de uma lista circular, como está sendo mostrado aí. Como vocês podem ver nessa imagem, na parte da esquerda, o ponteiro ele está sendo acessado o 12, ou seja, o 12 seria o último da lista. Ele não vai remover o 12 porque o 12 tem como bit de referência o 1. E então o ponteiro ele vai no sentido horário. É por isso que esse algoritmo de segunda chance ele também é chamado de algoritmo do relógio. Ele vai passar para a próxima página, que seria o 3, e na medida que ele vai passando, ele vai zerando esse bit de referência até ele encontrar uma página que tenha como bit de referência 0, que no caso foi o 42. O 42 ele está sendo apontado aí como próxima vítima. Então ele foi o escolhido a ser enviado para a memória secundária e é nesse espaço daí que vai ser colocada a nova página, que no caso seria o 23. E note que os de trás, como eu falei anteriormente, eles foram zerados. O 12, o 3, o 21 e o 17, eles foram zerados, porque quando o algoritmo passar, quando o ponteiro passar por eles novamente,
eles vão estar zerados, eles vão estar no final da fila, e se eles não tiverem sido acessados, ou seja, se o bit de referência não tiver sido transformado em 1, então eles vão ser realocados para memória secundária. Olha, comentando sobre aquele gráfico que você mostrou, é justo que o algoritmo ótimo seja melhor, né? Afinal, ele é ótimo. Mas tá, vimos que o idealismo não tem vez aqui e que a gente precisa lidar com algoritmos práticos. O NRU, né, como a gente já viu, é uma derivação do LRU. E a premissa é que agora a gente classifique as páginas através de bits para saber quando que a gente vai usar elas ou não. Então a gente vai adicionar 2 bits. Um bit para saber se ela foi usada recentemente e se ela foi modificada. Não necessariamente eu usar significa que eu a modifiquei. E os dois são bons indicadores para saber se eu usei ela recentemente. Então, se eu tenho os bits 00, eu sei que ela não foi nem usada, nem modificada. Então, eu posso colocar ela na frente das outras. Agora, se eu sei que ela foi modificada recentemente e, consequentemente, usada, então, necessariamente, eu não vou usá-la nesse quesito agora. Então, é só uma maneira mais fácil de eu conseguir organizar as páginas de tal maneira que eu escolha sempre aquela que não foi usada recentemente. E veja, não ser usada recentemente é diferente de ser a menos recentemente usada. Então, meus caros, vocês falaram aí, mas esse algoritmo aqui é o principal para você fazer esse controle de segunda chance, certo? Porque esse algoritmo aqui, basicamente, ele vai verificar a idade da sua página e é algo que a gente verifica de tal forma com que vai haver um inteiro, certo? Com N bits, que a gente pode chamar ele de controlador de acesso, e a gente utiliza os bits de referência, certo? Que vocês já citaram também. Basicamente, o funcionamento desse algoritmo é coisa simples. A gente vai verificar os bits de referência, certo? De forma periódica. Se ele tiver com 0, a gente não vai fazer o mesmo procedimento. E se tiver com 1, vai ser o mesmo procedimento também. Porém, a sacada vai ser uma forma de agregar os valores, certo? Aos contadores de acesso, que é a principal variável desse algoritmo. Então, quando a gente acabar de fazer esse procedimento, a única coisa que a gente vai precisar realmente fazer é zerar os bits de referência, porque as páginas já foram acessadas. Então, vamos agora para a prática do envelhecimento da página, que vem essa parte, é a principal para dar o nome ao algoritmo, certo? Esses contadores, eles não podem ser incrementados de 1 a 1, porque a gente pode causar overflow, certo? A idade ela não pode ser representada apenas por um valor. Isso seria um furo, certo? E não haveria como você diferenciar as páginas de forma que, se elas estão mais tempo sendo acessadas ou não. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram algo bastante interessante, que é fazer um shift right de um bit, certo? E o bit mais significativo, ele vai se transformar no bit de referência, certo? Então, as páginas menos acessadas terão contadores menores. E, ao contrário, também é verdade. As páginas mais acessadas vão ter contadores maiores. Aí eu trouxe aqui um exemplo muito fácil de entender. Basicamente, a gente tem o P1, P2, P3, P4, que são as páginas, e o R, que é o bit de referência. Veja que P1, ou P2 e P4 estão setados como 1, certo? Na transformação, a gente vai ter o shift right, que aí eu já estou falando na outra parte da setinha, e o bit de referência vai ser trocado. Note que P1 ela não foi acessada, então ela saiu de 3 para 1. É aquele caso de, se for menor, então eu vou trocar essa página no futuro. E olhe que o P2 e o P4, se você ver, mesmo eles tendo um shift right de 1 bit, ele ainda aumentaram o valor. Por quê? Porque o bit de referência ele vai ser responsável por
aumentar, digamos, não sua idade, e sim o número de acessos à página. Esse algoritmo também, ele é conhecido como o algoritmo dos bits de referências adicionais. Mas, se você verificar muito bem o funcionamento dele, não tem nada a ver com soma ou algo do tipo, e sim com essa dinâmica entre páginas menores e páginas maiores, onde as páginas menores são aquelas que não são acessadas muitas vezes e as páginas maiores são aquelas que são mais acessadas mais vezes durante a execução. Então é isso, obrigado pela atenção e até.